E agora eu quero falar de um outro assunto dentro da mesma ideia, né, do porquê estar na escola dominical, começando esse texto de Hebreus 10, 25. O que diz lá? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Quando você lê essa frase aí, o que você entende? É uma imposição, é uma ordem, é um imperativo. Então ali o texto, ele não está dando uma sugestão. Olha, eu aconselho, né, que se você puder, né, é isso que ele está falando? Não. Hã? Ide, vai, você tem que ir, é uma ordem, é um mandamento. Tá? Você pode encarar ali como um mandamento. Não deixe de congregar. Não deixe de estar junto com os irmãos. Não deixe de estar em comunhão com a igreja. A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais para frente aí. EBD, uma vacina e soro contra o desigrejismo. Já viu essa palavra aí? Hã? Ó, já fazem mais de 10 anos que esse assunto vem sendo tratado em alguns lugares. É. E talvez para muitos aqui seja uma novidade, não é? Quem já ouviu essa expressão? Levanta a mão, quem já ouviu? Olha lá, tem 3 aqui, 4, 5. Hã? Os desigrejados. Mas vamos começar um pouquinho antes. O que é uma vacina? Vamos lá. Tem alguém da área da medicina aqui? O que é uma vacina? A irmã falou assim que ia tomar uma vacina para não ter a doença, certo? Não ter a gripe. Isso? A vacina é uma prevenção. O que mais? É isso? Tranquilo? Então a vacina é algo que você toma antes de ter o problema. É para prevenir o problema. Então para isso que serve uma vacina. E o soro? É? Né? Vamos supor, o soro antiofídico. É antes de tomar picada de cobra ou depois que a cobra já picou? Depois, né? Então, eu estou usando o exemplo da cobra por causa de pecado, né? Tem tudo a ver, né? Então, o soro é para depois, é o remédio, né? É para depois que a coisa já aconteceu. Então, a escola dominical, eu enxergo ela, comparando com a área da medicina, dessas duas coisas. Ao mesmo tempo que ela é vacina, ela é soro. Ela previne, ou seja, se você participa, entende, estuda a Bíblia, você é um aluno atuante, você vai estar vacinado. Então, quando alguém vier com qualquer evento de doutrina, trabalhamos isso naquela primeira aula do mês, né, qualquer evento de doutrina, você vai estar vacinado. Opa, não vou pegar essa gripe não, como disse a irmã aqui. Não vou ficar gripado, que é isso? Estou vacinado. E o soro? Puxa, contra isso eu não estava prevenido. Mas, como eu participo da escola dominical, eu vou tratar do problema agora. Porque eu vou aprender as ferramentas, vou aprender quais os textos, como é que Deus quer que eu haja agora, que já aconteceu o problema. Bom, aconteceu. Tem solução? Tem. A Bíblia vai mostrar a solução. E eu vou tratar. Então a escola dominical ela é vacina e ela é soro. Contra tudo. Mas o tema principal de hoje que eu quero trabalhar com os irmãos é esse aí, ó, desigrejismo. Tá? São as pessoas desigrejadas. E o que é o desigrejado? Vamos lá. Quem pode falar? Né? Os desigrejados. Ele já está acontecendo há mais de 10 anos. E a igreja, de uma forma geral, não está dando muita importância para isso. Não sei se os irmãos têm essa noção, mas a estatística diz que aproximadamente 20% dos evangélicos são desigrejados. Antigamente, na minha época de jovem, era muito comum você conversar com alguém e falava assim, qual que é a sua religião? Ah, eu sou católico não praticante. Era muito comum, não era? Né? Ainda hoje ainda se usa. Hoje também virou comum, eu sou evangélico não praticante. Já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. No meu trabalho é comum, eu estou conversando com a pessoa ali, atendendo e tal, e às vezes entra assunto de igreja, eu pergunto, você é de qual igreja? Não, eu sou crente, crente não praticante. Eu sou católico não praticante. Mas como assim não praticante? Não, é que eu não frequento igreja. Ou seja, ele é desigrejado. Ele ou ela, né? Essas pessoas. O número é grande, o número é assustador. A gente vai ver isso agora. Aproximadamente, isso é só no Brasil, tá? Aproximadamente 10 milhões de desigrejados. É muita coisa. É muita gente.
Você pode formar uma igreja de desigrejados com 10 milhões de membros. Tem. É. Nos Estados Unidos, tem uma igreja lá que tem uma placa assim, igreja. Aí você chega lá e fala assim, mas qual igreja que essa aqui é? Presbiteriana? Não. É batista? Não. É cristã evangélica? Não. Qual que é? É igreja. É igreja. Não, mas qual que é? Não, não tem. Por quê? É o que o João falou. Eles querem trazer os desigrejados. Então, vem para cá porque aqui não é denominação nenhuma. É uma estratégia para tentar resgatar essas pessoas, né? Mas é interessante. Quando você olha aquela imagem ali, ó, o que você percebe do desenho ali? Né? Tá sozinho. O desigrejado, ele é isso. É alguém sozinho. Aí você vai falar para mim assim, não, mas tem um grupo que está se reunindo aí. Vocês estão sabendo? Está sabendo ou não está sabendo? Sabia? Os desigrejados se reúnem. Tem um grupo dos desigrejados que se reúnem. Só que como eles são contra igrejas, então eles se reúnem num café, se reúnem num hotel, se reúnem em vários lugares. Aí eles leem a Bíblia, eles oram, né? Oi? É. Herbalife, Rinodê, né? Tem várias alternativas aí. É, mas eles têm tentado fazer algum tipo de... têm tentado ter algum tipo de comunhão. Existe grupo, eu descobri também fazendo essa pesquisa aí, tem grupo que é grupo online. Então tem alguém lá no Japão, o outro lá em Santa Catarina, o outro lá no Canadá, e eles entram lá num chat online lá, e todo mundo ao mesmo tempo conversando, e eles fazem parte de uma desigreja, né? Porque eles não são igreja, né? É uma desigreja. Então eles se reúnem, eles trocam informações da Bíblia, estudam, oram uns pelos outros ali. Eles estão tentando fazer alguma coisa. Eles percebem que está faltando algo, né? No fundo, sabe que está faltando algo. Mas é um fenômeno assim muito assustador para a gente que está na igreja. Porque você imaginar assim, alguém que quer buscar a Cristo, que ama a Cristo, conhece a Bíblia, ama a palavra, mas ela não faz parte de uma comunidade. Ela não faz parte de uma das coisas mais importantes que a Bíblia traz com relação ao cristianismo, que a gente vai ver também agora um pouquinho para frente. Mas aquela imagem ali, eu achei, o desenhista ali, ele fez um desenho muito simples, mas muito claro do que está acontecendo. Né? Pessoas que carregam ali a cruz de Cristo, cada um na sua ilhazinha, né? Sem comunicação, se olhando ali de longe. Os desigrejados se dividem basicamente em dois grupos ali, ó. Os decepcionados, como a Melissa mencionou, e tem esse outro grupo ali, ó, eu não preciso de igreja. Não é que ele se decepcionou, esse segundo grupo, né? Ele simplesmente chegou à conclusão de que igreja é uma invenção humana. E eles têm uns argumentos muito fortes. Se você olhar os vídeos que tem no YouTube, os textos, eu pesquisei bastante coisa, e é bem interessante os argumentos que eles têm. Os argumentos são bons, são fortes os argumentos, não são fracos não. Se ele pegar um crente que não frequenta a escola dominical, o cara sai da igreja. De verdade, sem exagero, ele sai da igreja. Porque ele não frequenta a escola dominical, ele não conhece a palavra, ele ouve um argumento de uma pessoa dessa, ele, puxa vida, eu não vou mais para a igreja. Essa pessoa está certíssima nos argumentos dela. Eu não vou gastar tempo nesses argumentos, porque se você conhece a verdade, você vai perceber o que é falso. Então eu não vou gastar tempo explicando para vocês o que é falso. Mas vamos gastar mais tempo entendendo o que é então, o que a palavra diz, né? A pergunta é possível viver fora do corpo? Né? Aquela mãozinha ali, vocês sabem de qual filme que é? Família Addams, né? É o mãozinha lá. Quem já assistiu sabe, né? Aquela mão que corre para um lado, corre para o outro, faz um monte de coisa, né? Aí imagina você está andando na rua assim, daqui a pouco passa uma mão assim na sua frente. E aí, o que você faz? Hã? Você sai correndo, né? Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Assombração. Não existe, né? Você para o carro no semáforo, daqui a pouco passa uma perna pulando assim, sozinha, atravessando a rua. Você acha que tem condição? Eu nunca vi uma perna andar sozinho, uma mão andar sozinha, fora do filme eu nunca vi. Né? Uma cabeça passar rolando assim, ó. Imagina?
Não é? Não dá. Vamos lá para o texto então? 1 Coríntios 12, de 12 a 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escrevendo então para os corintianos, lá no capítulo 12, a partir do versículo 12. Esse texto ele é muito conhecido, mas a gente vai ler ele inteiro para depois a gente comentar. Eu vou ler o primeiro versículo, o outro irmão lê o segundo e a gente vai indo até chegar no final ali, até o 31. Todos encontraram? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então esse texto ele é bem conhecido, tem várias outras passagens que complementam aí as informações, mas o ponto principal então que o texto mostra é que a igreja de Cristo ela é um corpo. E se eu falo que eu sou parte deste corpo, eu não posso estar isolado desse corpo. Então esse fenômeno que está tendo dos desigrejados, pessoas que se dizem parte do corpo, vivendo fora do corpo, não funciona, não dá certo. Tem uma ilustração que eu gosto muito, que é a ideia lá da churrasqueira. Você olha para a churrasqueira, né, eu gosto não só do churrasco, mas da ilustração da churrasqueira também. Você vê aquelas brasinhas ali vermelhinha, tudo acesa ali. Aí você vai e pega uma brasa daquela, separa e põe no chão ali no cantinho. O que acontece com aquela brasa que está ali no cantinho? Ela vai apagar. E as demais que estão na churrasqueira? Permanece. É algo assim extraordinário a gente observar, não é? A igreja é exatamente igual. Então, por mais, né, e eu até entendo a situação como da amiga da Melissa, que passou por um trauma e ela se afasta da igreja e tal, por mais que eu entenda a situação dela, mas ela está errada, porque ela está tentando ser uma brasa fora da churrasqueira, e não dá certo, não funciona. Né? A igreja não é invenção humana, a igreja é uma invenção de Deus, foi Deus que inventou. Né? A Bíblia tem várias passagens que servem de base para provar isso. Jesus usou a expressão igreja. E um dos argumentos que eles usam, né, os desigrejados, é que essa palavra igreja é uma palavra de origem grega, que já existia. Jesus só se apropriou dela. E é verdade, a palavra já existia. A palavra eclésia era usada pelos gregos para falar de um grupo de pessoas que se reuniam. Não é? Voltado para fora, ou chamado para fora. Né? Então, fala assim, vamos reunir a igreja, vamos supor, no grego lá, né? Na cidade grega. Olha, vamos reunir em eclesia, ou seja, vamos reunir em igreja. Então, a população da cidade se reunia na praça para tomar uma decisão. Eles tinham que estar juntos para tomar uma decisão. E Jesus, então, ele pega uma palavra que já era conhecida e ele fala assim, olha, a minha igreja, ou seja, é os meus agora, não é a população da cidade, mas é os meus, aqueles que eu escolhi, aqueles que eu chamei. Né, são chamados por Cristo, mas chamados para fora. E se a pessoa então ela decide que ela não quer mais fazer parte disso, não, eu não vou fazer parte. Então você não está obedecendo a Cristo. Você não está seguindo aquele mandamento do comecinho lá. Não deixei de congregar, não deixei de estar junto. Você não pode deixar, você não pode se afastar dos outros cristãos. Agora, se você de repente não se adaptou numa determinada igreja, você está livre para poder ir para outra. O que não pode é ficar em igreja nenhuma. Isso não pode. Você tem que saber escolher, óbvio, né? Uma igreja bíblica, onde seja pregada de verdade. Tem tido alguns absurdos, né? Algumas coisas assim bizarras aí fora. O que acontece, o que eu percebo assim, hoje, na modernidade que a gente está vivendo, a gente se afasta. Então, uma prática que quando eu me converti era muito comum, hoje se tornou rara. Na minha época de conversão, a gente ia muito na casa uns dos outros. E era algo assim normal e era corriqueiro. Então a gente saía da igreja, né? A Patrícia lembra disso, a gente, né? Ela se converteu, a gente começou a namorar e tal. E a gente era bem jovem lá, com 19 anos, 20 anos. E a gente saía do culto. Hoje na casa de quem? Hoje na casa não sei de quem. Todo mundo ia.
Hoje é na casa do Gerson. Todo mundo ia na casa do outro. Sabe? Era normal isso. E do nada, assim, todo mundo aparecia em casa. Aquela monte de galera, assim, de jovens e tal. Era muito comum. Hoje em dia, primeiro que a gente acabou perdendo por causa da correria, do trabalho, você perdeu o hábito de visitar as pessoas. Aí você pensa 1000 vezes. Puxa, eu acho que tô com vontade de visitar, vou pensar aqui na irmã Patrícia aqui. Vontade de visitar a irmã Patrícia. Aí eu penso assim, puxa vida, mas será que o marido dela não vai achar ruim, né? A gente chegar lá? Não, será que as filhas dela não vão achar ruim? Mas será que ela não está ocupada? Então, eu vou ligar para ela. Aí, não, mas será que ela não está trabalhando? Eu vou atrapalhar o serviço dela. Aí você começa, sabe, a ter um monte de barreiras que você mesmo cria. Né? Aí a irmã mandou um WhatsApp para mim, né? Aí ela falou assim, você não respondeu a minha mensagem. Eu falei assim, não, mas eu estou sem WhatsApp, foi clonado. Né? Então, quer dizer, é uma série de dificuldades que a gente tem hoje. Olha que complicação que está a nossa vida. Eu me lembro do meu tempo muito mais jovem, de um livro que eu li, que falava assim sobre, eu não lembro nem o título do livro, mas ele falava assim sobre uma vida simples. Já naquela época, o autor do livro já pensava assim, olha, precisamos de uma vida mais simples. E agora, recentemente, eu li um trechinho de um livro secular, não é livro de igreja, é livro empresarial, e ele falava sobre isso, que as empresas precisam começar a ser simples. A vida do ser humano está muito complicada. Precisamos simplificar as coisas. E a igreja, então, o que eu penso é que a gente precisa começar a pensar que a igreja também tem que ser mais simples. Temos que ter coisas, criar meios que possibilitem uma comunhão mais simples, a gente complicar menos as coisas. Como diz lá o irmão, ser menos melindroso, né? Ter menos medo de falar, olha, dona Val, vou na sua casa lá, tá bom? Tá bom, vamos lá. Sabe? Se ela falar, não vai dar porque eu vou sair, tudo bem. Eu tenho que ser menos, sabe, menos desencanado. Então, assim, tudo que a gente está levantando aqui são problemas, questões que acontecem dentro da igreja. E são coisas que, de repente, pode fazer alguém a deixar de ir para a igreja. A dona Val, alguém falou alguma coisa para ela que deixou ela incomodada, e ela fala assim, eu não vou mais para aquela igreja porque aquela pessoa está lá, eu vou me incomodar com ela, então eu não vou mais. Aí ela vai para uma outra igreja. Aí na outra igreja, alguém vai falar alguma coisa que ela também não vai gostar, dela também vai para outra igreja. E aí ela vai trocando de igreja, depois de umas 20 igrejas, ela fala assim, quer saber, nenhuma igreja presta, eu vou ficar em casa. É uma das coisas que tem acontecido com os desigrejados. A gente não pode deixar essa barreira ser criada, a gente tem que quebrar essa barreira. Todos nós temos defeitos. E todos nós falamos algo que incomoda alguém. Então, de repente, eu venho aqui, falo alguma coisa na aula, e o Júnior vai para casa ofendido. Que ele fala, nossa, o Fran falou aquilo, eu não concordo e tal. Ele guardou só para ele e foi embora para casa dele. E vai guardando isso durante 10 anos. Não é? Aí um dia ele fala para alguém assim, não vou com a cara do Fran. Mas por quê? Não, porque há 10 anos atrás ele falou um negócio que eu não gostei. Não é? Não, é verdade. Nós somos assim. Entende? Eu tive um problema sério quando eu estava numa função, fui promovido para outra na minha empresa, e tive um problema sério com o meu superior de imediato no começo. Porque era uma pessoa extremamente grossa no tratar. E eu comecei a ver aquilo como um problema grande. Eu criei uma barreira. Porque a pessoa realmente é complicada. Mas depois que você vai conhecendo, aí você fala, puxa, essa pessoa é bacana. Ela tem um jeito grosseiro de responder, tipo o Saraiva, né? Imagina um Saraiva assim, mas é um coração bom. Uma pessoa que tinha um coração bom, mas era Saraiva. Você entende? Mas você tem que aprender a compreender os irmãos a entender. Puxa, aquele irmão não fala nada, não é possível. E a pessoa que fala muito, ela se incomoda com quem não fala nada. Você sabia disso? Quem fala muito se incomoda com quem não fala. Nossa, mas aquele irmão não fala nada, né? Vou pegar o exemplo do irmão aqui, ó. Perturbar ele agora. Vai ficar com raiva agora. Não, porque tá bem quietinho aqui, eu vou usar ele como exemplo, tá bom? Seu irmão aqui não fala nada, ó, tô dando aula aqui desde as coisas, ele não fala nada. E aí eu vou embora incomodado, puxa, ele não gostou da minha aula. Eu acho que ele não vai com a minha cara. Aí eu começo a criar uma barreira. Só porque ele não falou nada. Você entende? Como que o ser humano é complicado. Igreja é assim, igreja é complicado, é difícil. A minha chefe atual, né, onde eu estou hoje, ela chega de manhã, às vezes, porque está com a meta lá altíssima e a gente está longe de bater a meta, mas ela chega arrebentando com todo mundo. Mas ela bate sem dó.
Mas ela bate sem dó mesmo, arrebenta com todo mundo. Aí quando, da hora do almoço, depois do almoço, então, gente, tudo bem, isso aqui é aquela maior alegria. Sabe? E conta piada, e brinca, e agrada. É uma pessoa maravilhosa. Mas ela tem um momento dela que ela é grossa. Porque ela está com raiva, porque não aconteceu. Então, é tipo assim, eu fico tentando lembrar assim, quando eu era criança, minha mãe chegava e me dava uma bronca. Daqui a pouco minha mãe chegava, me abraçava e beijava. Então eu procuro levar dessa forma. Então eu não vejo com maus olhos, eu vejo assim, ela quer que eu cresça. Tá me dando bronca para eu aprender. O John levantou uma questão que é o decepcionar-se com Deus, né? Que o desigrejado tem muitos casos que ele se decepcionou, não foi com as pessoas, ele até gosta das pessoas, gosta do ambiente, mas decepcionou com Deus, porque Deus não fez algo que ele achava que deveria ter feito. Isso é um outro problema, porque daí também é a questão de maturidade, de aprofundar na palavra, de entender mais a Bíblia. Porque tem uma tendência do ser humano achar que Deus tem que fazer aquilo que ele quer. Se não fez, então não serve para mim. Vou procurar um outro Deus diferente, porque esse Deus já venceu, a validade dele já foi. E hoje a gente está enfrentando uma coisa terrível, que é essas igrejas, que aí a gente não pode nem chamar de igreja, na verdade são empresas que vivem de sugar o dinheiro das pessoas, né? Explorando a dificuldade das pessoas. Então essas empresas com fachada de igreja, isso é terrível. Eu vi um ontem que eu fiquei assim, puxa, não falta mais o que inventar, que agora é o azeite que queima. Então bota o azeite na mão e queima, tal, e não sei o quê. Mas um negocinho absurdo, o cara é o apóstolo, não sei de onde. Então assim, eu sempre falo assim, quando você vê uma igreja que tem assim, igreja do pastor Jonatas, então você desconfie. Não é normal, porque a igreja não é do pastor Jonatas, a igreja é de Cristo. Quando tem a foto do camarada na frente da igreja, você pode desconfiar que tem coisa errada. Não é normal. A igreja não foi feita para exaltar o homem. A igreja foi feita para exaltar Cristo. Ministério do pastor não sei o quê. Ministério do apóstolo não sei o quê. Pode saber que aquilo ali tem coisa errada. Você não vai encontrar uma igreja séria que bota lá o nome do patrão lá, o nome do empresário. Porque daí já vira empresa. Se eu preciso botar o nome de um ser humano para fazer o marketing, tem coisa errada. Então não é de Cristo, é do homem, né? E esses desigrejados, a maior parte deles estão saindo desses ministérios assim malucos. Que daí, venha porque nós vamos distribuir a rosa santa, você vai levar a rosa santa, vai cheirar e vai ser curado. Aí o cara vai lá, paga R$100 na rosa, leva para casa e fala para a mãe dele que está doente, mãe, cheira aqui que você vai sarar. A mãe cheira e morre. Né? Aí fala assim, nossa, tá vendo? Essas igrejas não prestam, eu não vou para igreja nenhuma, vou ser um desigrejado. Oi? E ainda põe a culpa em Deus. Então assim, muita mentira, muita coisa. Eu me lembro, eu era criança, eu não lembro que idade que eu tinha, porque eu devia ser muito jovem, com certeza, sei lá, 5 anos, 6 anos, devia ser muito criança. Mas eu me lembro assim, nitidamente, porque foi traumatizante para mim, uma multidão de gente assim, eu vejo como se fosse assim um sonho que eu tive assim. Uma multidão de pessoas assim, aquela confusão, aquela bagunça, um sujeito lá em cima lá gritando, e as pessoas caindo e tal, e coloca a mão e passa óleo. É um desses negócios de golpe aí que a gente vê na televisão. Minha mãe me levou um negócio desse. Eu estava com alguma doença, alguma coisa, que no desespero dela, ela falou assim, vou levar lá. Só que ela me levou lá, depois ela me levou lá no macumbeiro, aí levou na benzedeira, levou num monte de coisa. Porque assim, se um não der certo, o outro resolve. Entendeu? Aí leva lá para o Buda, leva para tudo. E as pessoas, num ato de desespero, elas se sujeitam a tudo. Né? Então, assim, o que essas igrejas têm feito? Elas têm explorado o desespero. Elas exploram o desespero da pessoa. Tem o ganancioso, como o Denis falou, e tem o desesperado. E esse pessoal, essas empresas que usam o nome de igreja, têm feito isso. Têm enriquecido e explorado o sofrimento das pessoas. Mas voltando então aqui para a gente poder fechar essa aula de hoje. Encerrando, né? Então, conclusão, você deve ir na EBD para ser vacinado e para receber o soro. Né? Nós falamos sobre o desigrejado. Né? Então, aqui quem está aqui hoje, você está recebendo ali a vacina para não se tornar um desigrejado. E se você conhecer alguém que é desigrejado, converse com essa pessoa. Você pode ser a cura que ela precisa. Né? Alguém que chega e mostra, olha, ainda existe igreja séria, ainda existe. Agora, tem defeito? Tem. E o nosso bate-papo aqui,
e foi muito legal, gostei muito, porque mostrou que todos nós temos defeitos, todos nós temos problemas, todos nós vamos decepcionar uns aos outros. Isso vai acontecer. Só que a gente tem que ter maturidade para saber lidar com isso. Né? Não é desistir, como a dona Val fez. Ela não gostou, mas ela continuou firme. Está aí. Né? E assim com cada um de nós. Normal, é isso aí. A gente aprender a lidar com essas situações. Saber que em algum momento ou outro, nós vamos decepcionar uns aos outros. E na maioria das vezes não é por mal. Às vezes eu cheguei aqui na igreja mal-humorado, o Jefferson veio falar comigo, eu falo assim, ô Jefferson, dá licença. E ele, de repente, encarar que eu fui grosso com ele. Puxa, o Fran não quer falar comigo. Né? Ele pode pensar isso. E eu simplesmente quis falar assim, Jefferson, dá licença que eu tenho que falar com o pastor, que o pastor está saindo, eu tenho que falar com ele. E saí correndo para falar com o pastor, porque era um assunto urgente. E ele pode encarar de uma forma que, puxa, ele não quis falar comigo. Né? Ir para casa, entrar em depressão, querer se matar, vou cortar os pulsos, porque o Fran não fala mais comigo. Aí qual é o nosso desafio então? Nosso desafio é fortalecer essa comunhão. A gente tentar resgatar aquele velho hábito de visitar uns aos outros, de ir na casa uns dos outros, ou se de repente fazer alguma coisa junto, vamos num restaurante à noite juntos, ou vamos no cinema, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos no parque, vamos jogar bola, vamos fazer um passeio, sabe? Começar a resgatar essa coisa de nos relacionarmos mais uns com os outros fora da igreja, né? Não só na igreja. Amém?